Parei de gravar, agora estou gravando novamente. É uma boa parte dos materiais que a gente tem na natureza, né? Essa divisão entre condutores e isolantes, fala assim, só vamos considerar só esses dois limites, mas qualquer outro material a gente pode considerar como uma combinação desses dois. Se eu tiver um semicondutor, um material que está no meio do caminho, né? Eu tenho poucas cargas elétricas que têm alguma liberdade para se movimentar, então eles apresentam algumas características de condutores, algumas características de isolantes. Dá perfeitamente para a gente analisar esses materiais, né? Usando o que a gente sabe tanto do comportamento eletrostático de condutores quanto do comportamento eletrostático de isolantes. Eu vou chamar isolante aqui de dielétricos, é um nome mais técnico, né, para esses materiais isolantes, mas vocês podem considerar como sinônimo, tá? Material de... Então, estou compartilhando a tela, se eu estiver compartilhando a tela errada, vocês me avisam, mas vocês devem estar vendo aí uma tela, que é a tela de entrada, né, da aula, o quadro negro de entrada, eletromagnetismo 1, né? Aula 17, polarização. Tá? Que é isso, o tópico da aula de hoje é começar a falar sobre comportamento de campos elétricos em materiais isolantes, materiais dielétricos. Bom, em um dielétrico, então, as cargas elétricas nele estão presas, elas não podem se movimentar, né? Quando eu aplico um campo elétrico nesse material, o que vai acontecer? As cargas não podem se movimentar, mas elas vão sentir uma força, né? Cargas negativas vão sentir uma força numa direção, cargas positivas uma força em outra direção. Vamos começar analisando com o que acontece com um átomo. Vamos fazer um modelo de átomo aqui, um modelo de Paulo de um átomo. Vocês conhecem o modelo de Thomson de um átomo, né? O modelo de Thomson de um átomo, Thomson imaginava o átomo como uma geleia, assim. Isso aqui é um átomo, tá? Um átomo que aí tinha uma distribuição de cargas negativas, né? E cargas... A mesinha está funcionando direito. E cargas positivas. Esse aqui é o modelo de Thomson. E não cola mais, mas deixa ele para lá. Nós podemos fazer um modelo de Bohr, um átomo, né, em que eu tenho uma carga positiva no centro, que é o núcleo, o modelo de Rutherford, né, mas eu já pulei direto para o modelo de Thomson. E as cargas negativas não estão em determinadas órbitas aqui em volta. O átomo, na visão que a gente tem de física quântica, né, não é nada disso aqui. Eu tenho um núcleo, sim, a carga positiva está concentrada lá no centro do átomo, tá? E a carga negativa, eu não posso falar que ela está em órbitas, ela não está numa posição determinada. A única coisa que a gente consegue é calcular a probabilidade de achar um elétron em cada ponto no espaço. E, dependendo da energia que esse elétron tem, eu tenho uma chance de achar o elétron até dentro do núcleo, né? Existe uma chance diferente de zero você encontrar seu elétron em qualquer parte, né, dessa região onde está o seu átomo. Mas não importa, não importa os detalhes desse modelo. O que importa é que o nosso átomo ele vai ter cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Se eu aplico um campo elétrico nessa direção, que, por exemplo, né, as cargas elétricas positivas do átomo, do núcleo, elas vão sofrer uma força nessa direção, uma força a mais. E as cargas negativas estão aqui distribuídas num átomo normal, distribuídas esfericamente em torno do átomo. O átomo como um todo é neutro, né? Mas essas cargas negativas vão sofrer uma força na direção oposta. Ok, se o campo elétrico for muito intenso, for um campo elétrico muito forte, você pode romper o átomo, não? Você separa as cargas elétricas positivas e negativas. Você pode arrancar uma carga elétrica negativa, não pode arrancar um elétron do átomo, você pode ionizar o seu átomo se esse campo elétrico for muito forte. Mas se ele não é suficientemente forte, é um campo elétrico, mas não é nada absurdo, não. O que acontece? O campo ele vai deslocar o centro das cargas positivas em relação ao centro das cargas negativas. Tá?
repito, não importa a distribuição exata dessas cargas positivas e negativas. Importa que, sem campo elétrico, elas estão... O centro de cargas, né? Você calcular o... Não é o centro de massa, é o centro de carga mesmo. Pega a posição de cada carga, né? Faz uma média sobre elas. O centro de cargas positivas coincide com o centro de cargas negativas. O átomo funciona como objeto neutro mesmo. Mas quando você aplica um campo elétrico, por exemplo, nessa direção, as cargas positivas vão ser um pouco deslocadas para cá, né, para a direita, e as cargas negativas um pouco deslocadas na direção oposta. Elas não estão se movendo, elas não estão andando no espaço, elas só... você dá uma esticada no átomo, né? Puxa a parte positiva para um lado, a parte negativa para o outro lado. Isso, repito, um campo elétrico não é muito alto, né? Um campo elétrico que não vai ionizar o meu átomo, não vai romper essa ligação. O que acontece, então? Eu gero aqui um momento de dipolo induzido pelo campo elétrico externo. É um P, no momento de dipolo, induzido pelo campo elétrico externo. Eu ia colocar um externo aqui embaixo, mas deixa. O campo elétrico aqui é um campo elétrico, não é o campo elétrico gerado por essas cargas, não. É o campo elétrico que eu apliquei no meu átomo. Tá? Então, eu digo que o meu átomo é polarizado. Aparece uma polarização, átomo polarizado. Certo? Essa separação entre as cargas positivas e as cargas negativas do átomo, não? Gera um momento de dipolo elétrico, carga negativa, o centro das cargas negativas vai para a esquerda, o centro das cargas positivas vai para a direita, para essa direção de campo magnético que eu indiquei aqui, né? Eu tenho uma polarização no meu átomo. Isso aqui vai ser um valor bem definido de momento de dipolo induzido, né? O que define isso? Quanto mais forte for esse campo elétrico, maior é a separação entre essas cargas positivas e negativas. Por quê? Maior é a força, né, que age sobre cada uma delas. Né? Essa separação entre as cargas ela é contrabalançada pela força de atração, força de Coulomb, né, entre a carga negativa e a carga positiva. Essas duas cargas aqui, elas querem se juntar, os dois centros de carga querem estar no mesmo ponto do espaço, né? Tem uma força de atração coulombiana, digamos, a força de Coulomb entre elas, né? E tem a força produzida pelo campo elétrico externo que está tentando separar essas duas. Essas duas entram em equilíbrio, né? Essas duas forças entram em equilíbrio quando eu tenho uma separação suficiente, né, entre essas cargas, quando eu tenho um momento de dipolo elétrico induzido, né, suficiente para que a força externa, gerada pelo campo magnético, pelo campo elétrico externo, a força gerada por isso aqui, equilibra com a força coulombiana de atração entre essas duas cargas. Muito bem. Então, dá para a gente ver que esse momento de dipolo induzido vai ser, pelo menos em primeira aproximação, proporcional ao campo elétrico externo aplicado. Quanto maior for esse campo elétrico, maior é a força sobre as cargas positivas e negativas, maior vai ser a separação que eu preciso dar entre elas, né, para que a força de Coulomb equilibre essa força externa do campo elétrico externo. Então, eu posso dizer que aparece no meu átomo um momento de dipolo induzido, P. Esse P aqui vai ser esse momento de dipolo induzido. Não vou chamar de P, índice induzido, não. Vou chamar de P só. Ele tem que ser proporcional ao campo elétrico aplicado. Repito, isso é uma aproximação, né? Se o campo elétrico for muito intenso, eu vou ter que melhorar essa aproximação colocando termos quadráticos no campo elétrico externo, né? Ou que depende do cubo do campo elétrico externo. E para campos elétricos externos muito intensos, o átomo vai quebrar, né? Eu vou ionizar o átomo. Bom, vou chamar essa constante de proporcionalidade aqui, eu vou chamar ela de alfa. Então, vou apagar isso aqui. Esse alfa que estava aí era proporcional, mas vou chamar isso aqui de alfa. Alfa é a constante de proporcionalidade. Em primeira aproximação, o momento
de dipolo induzido pelo campo elétrico aplicado no meu átomo, nós estamos tratando, por enquanto, de um átomo só, ele é proporcional ao campo elétrico aplicado. Essa constante alfa, né, que é a constante proporcionalidade entre o momento de dipolo induzido e o campo elétrico aplicado, é chamado de polarizabilidade atômica. Tem que soletrar, né? Tem que falar as sílabas uma a uma, senão você não consegue escrever polarizabilidade. Isso é a polarizabilidade atômica. É uma característica, não é uma constante característica de cada átomo. É uma aproximação, tá? Mas é uma boa aproximação para átomos. Um exemplo disso aqui, eu vou copiar uma tabela do livro aqui, ó. Vou copiar essa tabela aqui do livro, que me dá valores de polarizabilidade atômica para alguns átomos. É a tabela 4.1. Nós já estamos no capítulo 4 do livro, logo no comecinho, na tabela 4.1. São as polarizabilidades atômicas, né, de hidrogênio, hélio, lítio, berílio, né, tem alguns átomos aqui. Você vê que é um número em torno de 1, 5, 24, né? Alguns átomos têm uma polarizabilidade grande, outros têm pequena. Por que estão isso aqui? Em unidades está isso aqui, ó. Está em unidades de 10 a menos 30 metros cúbicos, mas o que está aqui não é o alfa, é o alfa sobre 4πε0. Melhor deixar isso mais claro aqui, né? O que está nessa tabela aqui, ó, é alfa sobre 4πε0. Tá? Em unidades, vou explicitar o que está escrito aqui, unidades de 10 elevado a menos 30, né? Menos 30 metros cúbicos. Esse é um número pequeno, sei lá se é um número pequeno, né? Quanto que é? Vamos achar as unidades de alfa mesmo, né? Estou vendo que unidades de alfa sobre 4πε0 é unidade de volume, é metro cúbico, né? Mas quais são as unidades de alfa mesmo? Bom, vamos lembrar da definição do alfa. O alfa é a constante de proporcionalidade entre o momento de dipolo induzido no meu átomo e o campo elétrico que induziu esse momento de dipolo. Então, quais são as unidades de momento de dipolo? Quando eu coloco esses colchetes aqui, eu quero dizer unidades de P. Não? O que é P? É carga vezes um vetor posição, né? Então, unidades de P são as unidades de carga vezes unidades de distância, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades é Coulomb vezes metro. Unidade de campo elétrico, a gente já viu antes, né? Eu posso escrever em Newton por Coulomb, por exemplo, né? Newton por Coulomb ou Volt por metro é a mesma coisa no Sistema Internacional de Unidades. Então, as unidades da polarizabilidade atômica, unidades de alfa, né? Que vai ser unidades do momento de dipolo dividido pelas unidades de campo elétrico, vai ser unidade de momento de dipolo, que é Coulomb vezes metro, dividido por unidade de campo elétrico, que é Newton por Coulomb. O Coulomb vai lá para cima. Né? Isso aqui, então, dá Coulomb ao quadrado vezes metro por Newton. Não tem um nome específico para isso aí, não. Tá? Deixa isso aí. É claro que eu posso converter isso em outras unidades, né? Posso reduzir para as unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, né? Já tem metro aqui, mas eu posso reduzir Newton para quilograma vezes metro, segundo ao quadrado, né? Posso reduzir Coulomb para ampere vezes segundo, mas não vamos fazer isso, não. Eu quero só conferir aqui que alfa sobre 4πε0 dá um número em metros cúbicos mesmo. Para isso, eu preciso saber as unidades de 1 sobre 4πε0. Né? Eu posso olhar isso, é claro. 4π não tem unidade, ε0 é que tem unidades. Né? Posso olhar lá quais são as unidades de ε0, mas eu nunca lembro quais que são. Então, eu posso colar aqui, né? Se eu fazer uma cola aqui no cantinho, aqui, ó. Eu sei que a força de Coulomb é 1 sobre 4πε0, né? Carga
vezes carga, né? Carga ao quadrado, então, dividido por distância ao quadrado. Então, as unidades de 1 sobre 4πε0 vão ser unidades de força, não? Vezes a unidade de distância ao quadrado, dividido pela unidade de carga ao quadrado. Se eu errar alguma coisa aí, vocês me contam, hein? Então, ó, agora eu posso escrever aqui, continuar. Né? Unidade de 1 sobre 4πε0 é a unidade de força, que é Newton, vezes a unidade de distância ao quadrado, que é metro ao quadrado, dividido por unidades de carga ao quadrado, que é coulomb ao quadrado. Então, isso aqui implica que as unidades de alfa sobre 4πε0, que são esses números que estão ali na tabela, né? São, então, unidades de alfa sobre 4πε0. Vai ser a unidade de alfa, que é coulomb ao quadrado vezes metro por Newton, vezes as unidades de 1 sobre 4πε0, que a gente acabou de ver, que é Newton vezes metro ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Então, ó, Newton corta com Newton, coulomb ao quadrado corta com coulomb ao quadrado, o que sobrou? Metro ao cúbico. Está certo, né? Nunca acredite como que está escrito lá, né? Confira você mesmo. Então, tá, as unidades de alfa sobre 4πε0, por que fazer uma tabela em termos de alfa sobre 4πε0? Porque aí dá números convenientes, né? 1, 5, 24, ok, vezes 10 a menos 30, mas aí você põe 10 a menos 30 lá em cima. Para quem eu quis mostrar essa tabela, além de ver as unidades, que é divertido, para mostrar que essa polarizabilidade é pequena. 10 a menos 30 é pequeno em qualquer sistema de unidades, né? Ou seja, quando eu aplico um campo elétrico, sei lá, de 1 newton por coulomb, 10 newtons por coulomb, o momento de dipolo induzido é alguma coisa da ordem de 10 a menos 30, né? Coulomb vezes metro, nessas unidades aqui. É um momento de dipolo pequeno, tá? É uma coisa bem pequena, mas é uma coisa mensurável. Bom, nós estamos falando de átomos, mas a gente quer chegar em materiais sólidos, né? Para sólidos e moléculas, a situação é bem mais complicada. Uma direção pode ser diferente da outra, né? Uma molécula pode polarizar mais fácil ao longo de uma direção do que ao longo de uma outra direção. Acho que o jeito mais fácil de ver isso, né, imediatamente, é ver um exemplo. Não? Então, vamos olhar moléculas primeiro, aí a gente pula para sólidos, que é o nosso interesse. Não? Por exemplo, vamos pegar a molécula de CO2, dióxido de carbono, né? Molécula da moda, está aí criando efeito estufa na atmosfera para destruir o planeta. Se a gente olhar uma molécula de CO2, o que eu vejo? Tem um átomo de carbono, né? Que eu vou representar por essa bolinha com C no meio, e tem 2 átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio é menor. Menor é assim, a probabilidade de achar um elétron do oxigênio, ela cai mais rapidamente com a distância do que a probabilidade de achar um elétron do carbono, né? Medindo em relação ao centro de cada um desses átomos. A molécula de CO2 é uma molécula linear. Os átomos que compõem a molécula, eles estão dispostos ao longo de uma linha. Assim, eu acho que eu não preciso falar muito para convencer vocês que se eu aplicar um campo elétrico nessa direção, essa molécula vai responder diferente do que eu aplicar um campo magnético, um campo elétrico. Estou com um campo magnético na cabeça, a culpa é do Matheus, foi falar de magnetismo no começo da aula. Se eu colocar um campo elétrico em direção perpendicular a essa linha da molécula, né, é diferente de eu colocar um campo magnético paralelo à direção de alinhamento desses átomos aqui. Né? Ok, a força é sobre esses átomos, eu posso considerar esses átomos como esféricos, né? Mas um campo elétrico está tentando esticar uma molécula ao longo dessa linha. A outra está tentando separar o carbono do oxigênio, né, ao longo da direção perpendicular.
qual que é a força que esse campo elétrico vai fazer em cima desses átomos aqui? Quando você liga essa molécula de CO2, a ligação é um pouco iônica, mas muito covalente, né? Os elétrons do carbono eles estão um pouco deslocados, os áreas de valência do carbono eles estão um pouco deslocados para o oxigênio. O oxigênio é um pouco negativo e o carbono fica um pouco positivo. Então, quando você aplica um campo elétrico perpendicular, como esse campo que está aqui, você tende a levar o carbono um pouco para cima e os oxigênios um pouco para baixo. Quando você aplica um campo elétrico nessa direção, você está tentando levar o carbono um pouco para a direita e os oxigênios um pouco para a direita, para a esquerda. Ou seja, o momento de dipolo elétrico induzido por esse campo perpendicular, esse campo perpendicular implica no momento de dipolo induzido perpendicular. Esse campo paralelo implica no momento de dipolo induzido, que eu vou chamar de P paralelo. Eles vão ser diferentes. Não estou argumentando só qualitativamente, mas espero que isso seja assim, claro para vocês. Quão diferente eu teria que calcular aqui, né? Mas é um cálculo complicado que não me interessa fazer agora. O que me interessa é perceber que a polarizabilidade paralela à molécula vai ser diferente da polarizabilidade na direção perpendicular à molécula. Então, essa polarizabilidade atômica é um pouco mais complicada do que pode parecer a princípio. Não é simplesmente um número puro só, não. Em geral, a polarizabilidade é um tensor. Ninguém assusta aí, não, tá? Em geral, a polarizabilidade atômica, é um tensor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho valores diferentes da polarizabilidade para direções diferentes do campo elétrico aplicado. Se eu aplicar o campo elétrico em direção X, chamar essa direção aqui da linha da molécula de X, isso dá uma polarizabilidade diferente se o campo elétrico estiver aplicado na direção Y. E pior, pode ser que eu aplique um campo elétrico, vamos tentar fazer esse exercício aqui. Eu aplico um campo elétrico nessa direção vertical, aqui, vou chamar de Y, tá? Aplico um campo elétrico em direção Y. Então, eu vou deslocar o carbono um pouco para cima, o oxigênio um pouco para baixo, né? Se o campo elétrico estiver na direção para cima, na direção positiva do eixo Y, mas desloca o centro de cargas, provoca um momento de dipolo na direção vertical, mas pode ser que esses oxigênios cheguem um pouco mais para o meio, né? O carbono subiu, então os oxigênios podem juntar um pouco, a molécula fica um pouco triangular. Pode ser, né? Pode ser que isso aconteça. Se acontecer isso, aparece um momento de dipolo diferente também na direção perpendicular a Y, na direção perpendicular à direção do campo elétrico aplicado. Quer dizer, eu aplico um campo elétrico na direção X, então um campo elétrico componente na direção X, aparece um momento de dipolo na direção X, que é proporcional, vou chamar a constante de proporcionalidade de alfa índice XX, proporcional ao campo elétrico, componente de campo elétrico na direção X. Mas pode aparecer, pode ser, depende da molécula, pode aparecer um campo elétrico, um momento de dipolo elétrico na direção X devido a um campo elétrico aplicado na direção Y. Eu posso ter um PX, não é igual não, mais. Eu posso ter um PX se eu tiver um EY. E a constante de proporcionalidade entre a componente do campo elétrico em direção Y e o momento de dipolo elétrico induzido na direção X, eu estou chamando ela de alfa XY. E pode acontecer uma coisa semelhante também se o meu campo elétrico tiver uma componente na direção Z. Uma componente EZ do campo elétrico pode gerar um momento de dipolo na direção X. Tá? Eu aplico um campo elétrico aqui na direção perpendicular à tela, né? Eu desloco
o carbono numa direção, o oxigênio nas outras, mas os oxigênios se aproximam um pouco ao longo da direção X, então eu causei um momento de dipolo na direção X devido a um campo elétrico aplicado na direção Z. E essa constante de proporcionalidade eu chamo de polarizabilidade atômica, né? Que causa um momento de dipolo na direção X devido a um campo elétrico na direção Z. Essa constante de proporcionalidade aqui é outra. E posso ter coisas semelhantes nas outras direções, né? Posso ter um momento de dipolo na direção Y devido a um campo elétrico na direção X, e essa constante de proporcionalidade aqui eu vou chamar de alfa YX. Posso ter que, naturalmente, né, se eu aplicar um campo elétrico na direção Y, gera um momento de dipolo na direção Y, constante de proporcionalidade da polarizabilidade atômica, que para a situação eu chamo de alfa YY, e tem um alfa YZ, que me dá a proporcionalidade do dipolo na direção Y com o campo elétrico na direção Z. E a mesma coisa para a terceira direção aqui. Eu posso ter um alfa ZX, que me dá a proporcionalidade entre a componente do campo elétrico na direção X e o momento de dipolo elétrico induzido na direção Z, um alfa ZY, que multiplica Y, e um alfa ZZ, que multiplica Z. Esse conjunto de 9 componentes aqui, né, alfa XX, alfa XY, alfa XZ, são 9 componentes. Esse conjunto é o que eu chamo de tensor. É um tensor de segunda ordem. Não precisa me preocupar com esses nomes, não. Só estou dando uma informação extra. Acho que o livro não fala sobre isso, não. Eu chamo de tensor alfa. Eu posso... O tensor de segunda ordem não tem um jeito padrão de indicar eles, não. Eu gosto de indicar com essa seta dupla aqui, né? E posso organizar esses componentes numa matriz, assim, alfa XX, alfa XY, alfa XZ, não? E assim por diante, alfa YX, alfa YY, plá, plá, plá. Os outros componentes estão aqui, né? Coloco uma fórmula matriz, porque para operar com esses tensores, pensar neles como matriz é bem conveniente. Assim, a operação matemática com eles fica mais fácil. Ok, mas eu só estou dando informação extra aqui, né, que polarizabilidade atômica, em geral, não é simplesmente um escalar, uma componente só, não, mas ela pode ter essas complicações extras, pode depender da direção, ela é o que a gente chama de um tensor de segunda ordem. Nada muito complicado de trabalhar, não. Principalmente porque, muitas vezes, você consegue simplificar esse tensor escolhendo convenientemente a direção dos seus eixos X, Y, Z. Para essa molécula aqui de carbono, oxigênio, né, dióxido de carbono, CO2, a gente consegue... É fácil ver quais são direções convenientes aqui, né? A direção da linha da molécula pode ser o X, por exemplo, a direção perpendicular é Y e a outra perpendicular é Z. Quando você escolhe esses eixos convenientemente, esse tensor pode simplificar e ficar reduzido só às componentes da diagonal. É o que você chama de eixos principais, né, da molécula. Mas, ok, já estou me estendendo demais. Vamos passar um pouco para frente, né? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, que é bastante comum, sempre na moda, né? O exemplo 2, que é a água. Tenho certeza que todo mundo já viu qual a molécula de água é, né? H2O. Eu tenho um átomo de oxigênio, não? Essa bolinha com um O no meio aqui, e tenho dois átomos de hidrogênio, só que eles não estão organizados em linha reta, não. Eles formam um triângulozinho, assim. O hidrogênio está aqui, o outro hidrogênio está aqui. Meu hidrogênio está meio pequeno. Atenção, a figura não está em escala. Continua pequeno, mas dá para escrever um H aqui. Essa molécula, ela forma um triângulozinho assim, né, com um ângulo bem característico. 137 graus é um número assim que está na minha memória, mas eu não lembro, não, tá? Qual que é esse ângulo aqui, mas é um ângulo característico. Olha só, aqui também acontece uma redistribuição dos elétrons, né?
o oxigênio perde uma parcela dos elétrons. Não, o oxigênio ganha elétron aqui. Os elétrons, cada hidrogênio tem um elétron, né? Esse elétron fica mais deslocado na direção do oxigênio. Quer dizer, o oxigênio fica mais negativo, ele não é inteiramente neutro, tá? E os hidrogênios ficam positivos. Os elétrons do hidrogênio se deslocam na direção do oxigênio. Você pode calcular isso usando física quântica, não é tão simples quanto parece, né, quanto pode parecer, mas você pode calcular esse deslocamento dos centros de carga. Isso é uma molécula polar. Ela tem um momento de dipolo natural, não precisa ter campo elétrico aplicado, né, para que essa molécula já tenha um momento de dipolo. Eu tenho um momento de dipolo aqui natural que está nessa direção, né, um P. Momento de dipolo intrínseco. Vai da carga negativa até a carga positiva, né? O centro de cargas positivas está aí por aqui, assim, por exemplo, né? E o centro de cargas negativas está em cima do oxigênio. Bom, nessa molécula também acho que dá para ver que não é a mesma coisa você aplicar um campo elétrico ao longo da direção paralela aos átomos de hidrogênio, né? Se eu aplicar um campo elétrico nessa direção, vou chamar de paralelo, é diferente de você aplicar um campo elétrico nessa direção. Diferente no sentido de que o campo elétrico ao longo dessa direção vai induzir um momento de dipolo elétrico nessa molécula diferente do momento de dipolo induzido por esse campo vertical aqui, que eu chamei de campo elétrico perpendicular. Esse campo aqui dá para ver direitinho o que ele vai fazer, né? Ele vai aumentar esse momento de dipolo intrínseco. Ele vai puxar o oxigênio um pouco para baixo e os hidrogênios um pouco para cima. E acho que dá para ver também aqui que vai ter uma simetria, né? Esse campo elétrico nessa direção, ele, ok, puxa o oxigênio para baixo e os hidrogênios um pouco para cima. Mas acho que dá para a gente chutar aqui que os hidrogênios devem fechar um pouquinho, né? Na hora que eu faço isso. Fechar ou abrir, hein? Eles devem fechar um pouquinho, né? E isso vai provocar um momento de dipolo, né, induzido também na direção perpendicular, na direção que é horizontal aqui na figura. Tá? Então, é um outro exemplo dessa simetria, né, na polarizabilidade atômica, mas é um exemplo interessante também, porque é um exemplo que me diz, olha, tem algumas moléculas que têm um momento de dipolo natural, um momento de dipolo intrínseco já. Essa molécula já tem uma polarização, mesmo na ausência de campo elétrico aplicado. Então, o que vai acontecer se eu aplico um campo elétrico aqui? Além de induzir mais momento de dipolo nessa molécula de hidrogênio, eu vou aplicar uma força sobre esse momento de dipolo natural que ela já tem, né? Eu vou gerar um torque sobre esse dipolo natural. Por que é um torque? Porque o campo elétrico, esse campo elétrico aqui, por exemplo, né, ele produz uma força nas cargas positivas para a direita e uma força na carga negativa para a esquerda. A molécula tende a girar. Né? Então, mudar a orientação da molécula. Para a gente ver isso, posso fazer um desenho simplificado aqui, de um dipolo, né, que seria esse dipolo intrínseco aqui, na presença de um campo elétrico externo. Então, eu vou pegar o meu dipolo aqui. Ó. Eu tenho uma carga positiva aqui em cima, que, se vocês quiserem, é o centro de carga dessas cargas aqui positivas da molécula de H2O. E tem uma carga negativa que está aqui embaixo, separado da carga positiva, por uma distância... Hoje é um dia que não é bom de desenhar retas. Separado por uma distância d. Tem uma carga positiva aqui em cima e uma carga negativa aqui embaixo, separado por uma distância d. Isso aqui é um dipolo, né? E é esse dipolo natural que tem na molécula. Um dipolo que é P igual a Q vezes D, né? D esse vetor que vai da carga negativa até a positiva,
E essa carga aqui é a carga mais Q, e essa aqui é a carga menos Q. É esse dipolo natural que existe, por exemplo, em uma molécula de CO2. Bom, para fazer a conta, eu quero fazer a conta explicitamente do torque que aparece nesse dipolo natural quando eu aplico um campo elétrico nesta direção aqui. Esse campo elétrico vai fazer uma força sobre a carga positiva, que é nessa direção, tá? Vou apagar a carga mais Q aqui para o meu desenho. Vou desenhar o mais Q aqui, mais Q. Né? Isso que está desenhado aqui em vermelho é a força sobre a carga mais Q, vou chamar de F+, que é mais Q vezes E. Né? Na carga negativa, aparece uma força no sentido contrário. Mesma direção, mas sentido contrário. Né? Essa força é F menos, que vai ser igual a menos Q vezes E. Né? Essa carga vezes o campo elétrico E, que é o mesmo campo elétrico. Estou supondo que o campo elétrico é o mesmo nas duas cargas. Né? Um campo elétrico uniforme aqui, que é o mesmo nas duas cargas. Para poder fazer essa conta, né, calcular o torque, você vê que essa molécula vai tender a girar, né? Ela vai ter, esse dipolo vai tender a alinhar com o campo elétrico externo. Então, eu vou colocar a origem do meu sistema de coordenadas aqui no centro do dipolo. Então, a distância da origem até a carga positiva é d sobre 2. A distância da origem até a carga negativa é d sobre 2, né? Está orientado em sentido diferente. A força total é zero. Não? A força total, força resultante, força total sobre essa molécula aqui, se o campo elétrico é o mesmo, ela é a força sobre a carga positiva mais a força sobre a carga negativa, ela é zero, se o campo elétrico for o mesmo nas duas cargas. Tudo bem. Mas o torque não. O torque é o produto vetorial do vetor posição do ponto de aplicação da força no produto vetorial com a força. Então, esse torque vai ser o quê? Sobre a carga positiva, eu tenho d sobre 2, né? Vai da origem até o ponto de aplicação, produto vetorial dá um torque N, né, saindo da tela para cá. E o módulo dele vai ser d sobre 2, que é o módulo desse vetor posição, né? Módulo da força, que é Q vezes E, certo? Q vezes o módulo de E. Deixa assim mesmo. Né? E a direção, tem que dar um nome para essa direção, né? Vou chamar essa direção aqui, saindo do quadro, de Z. Z chapéu é a direção saindo do quadro, que é a direção que está o torque, né? D sobre 2, produto vetorial com a força positiva, mais dá saindo do quadro. Então, essa parcela aqui do torque está na direção Z. O torque sobre a carga negativa, agora é esse mesmo? Mão direita, mão direita. Opa, peraí, eu estou fazendo errado, eu fiz com a mão esquerda. Com a mão direita. O torque está entrando no quadro, está na direção menos Z. A carga negativa, né, ela está, ponto de aplicação agora está para baixo, o produto vetorial com D está na direção oposta, não é? É isso mesmo? Então, é menos... Está dando certo? D, produto vetorial com F+, dá um torque para cá. Né? Agora, D sobre 2, produto vetorial com a força F-, dá para dentro do quadro, mas a carga negativa joga ele para fora do quadro. O que eu estou fazendo de errado, gente? O torque devia estar na mesma direção, não? Porque eu estou tentando girar a molécula na mesma direção. D sobre 2, mais Q, dá para lá. Porque menos D sobre 2, né? Eu estou na direção oposta aqui, né? O outro torque aqui da carga negativa vai ter dois sinais menos aqui, né? Vai dar menos D sobre 2, porque
o vetor R está na direção negativa desse eixo aqui, não? Menos Q vezes E, então esse menos vira mais, não? E ele está na direção... Não, ele está na direção menos Z também, não? Menos D sobre 2, D sobre 2 para cá, mas é menos D sobre 2, então dá para cá, e aí a carga é menos Q, então ele volta para lá. Então dá menos, se eu definir a direção Z assim, ele é menos também, menos D sobre 2, Q vezes E na direção Z. Esse torque está certo? Que é um torque isso, que tende a girar a molécula nessa direção, né? Vou girar a molécula no sentido horário, né? Que corresponde a um torque na direção entrando no quadro, né? Que é a minha direção menos Z. Bom, esse torque, então, vou espremer isso aqui embaixo, tem um pouco mais espaço? Tem. Esse torque, então, vai ser, que eu estou chamando de N, essa parcela é igual a essa, né? Dá 2D sobre 2, que é mais 2D sobre 2, que é, vai ficar menos D Q vezes E na direção que é menos Z chapéu, né? Q vezes D é o momento de dipolo, né? Dessa configuração aqui. Então, isso aqui está menos P vezes E, menos o módulo do P, né? E vezes Z chapéu. Colocando só o módulo. Posso tirar esse Z chapéu aí? Se eu fazer assim, ó, P está na direção aqui, na carga negativa até a positiva. Se eu fizer ele produto vetorial com a direção do campo elétrico, vai dar um vetor para dentro, né? Então, eu posso escrever o torque sobre essa carga, sobre esse momento de dipolo, como sendo o produto vetorial do momento de dipolo com o campo elétrico. P produto vetorial com E dá um vetor entrando no quadro, né? E com módulo PE. P vezes E, que é o ângulo entre P e E. Não, em vez de sendo o ângulo entre eles, tinha que colocar o sendo ângulo aqui. Do jeito que eu fiz a conta, eu tinha que colocar o sendo ângulo, eu explicitei a conta aqui. Eu tinha que colocar o seno, naquela conta ali, o seno desse ângulo entre D e θ. Então, nessa minha conta aqui, ó, tem um seno θ aqui e tem um seno θ aqui. Corrigindo as coisas. Então, aqui também, já que eu deixei dessa forma aqui, né, em vez de só Z chapéu, coloquei o módulo. Então, tá, seno θ, Z chapéu. E aqui também eu tenho que colocar um seno θ, Z chapéu. Mas a expressão final está certa. Seno θ, Z chapéu. Acho que agora está tudo certo. Seno θ entra aqui. Ó. E esse seno θ entra aqui. Posso fazer isso mais bonitinho, né? Usar esses recursos de apagar aqui. Então, aqui tem um seno θ exprimido aqui, Z chapéu, e aqui tem seno θ vezes Z chapéu. Fica mais claro, não? Que é seno θ Z chapéu. Ok, mas está certo. O torque sobre o dipolo, né? Um dipolo na presença de um campo elétrico aplicado, é o produto vetorial do momento de dipolo com esse campo elétrico. Esse é um resultado geral. Eu fiz ali supondo o momento de dipolo natural que eu tenho numa molécula, mas essa conta vale para qualquer dipolo elétrico na presença de um campo elétrico externo, um campo elétrico que seja uniforme, né? Uniforme significa o seguinte, voltar na figura, o campo elétrico que a molécula, que a parte positiva, que a carga positiva vê, é o mesmo campo elétrico que a carga negativa vê. O campo elétrico tem o mesmo valor na carga negativa e na carga positiva. Isso que eu chamo de um campo uniforme.
Em geral, o campo elétrico varia com a distância, né? Ok, posso produzir, eu uso um capacitor, produz um campo elétrico que é uniforme na região entre as placas de um capacitor de placas paralelas. Mas no campo elétrico geral, ele vai variar com a distância. Aí o campo elétrico a carga negativa V é diferente do campo elétrico a carga positiva V. Então, a força aqui, né, sobre a carga positiva vai ser diferente da força sobre a carga negativa. Eu vou ter uma força resultante aplicada no dipolo, o dipolo vai se mexer, não uma força que depende da diferença entre esses dois campos elétricos. Mas, olha só, para ter um campo elétrico que seja diferente na carga negativa e na carga positiva, eu preciso ter uma variação de campo elétrico que seja significativa na distância d. Se isso aqui for um momento de dipolo natural que eu tenho numa molécula, é preciso que o campo elétrico varie um tanto apreciável dentro do tamanho da molécula. Moléculas são coisas pequenas, né? Então eu preciso de ter um campo elétrico que varie muito rapidamente, uma taxa de variação do campo elétrico intensa. Em geral, então, para esses momentos de polo intrínsecos que moléculas polares têm, é uma ótima aproximação você considerar que o campo elétrico é uniforme para cada molécula, porque o campo elétrico varia muito pouco ao longo do tamanho da molécula. Mas isso pode ser que não seja necessariamente verdade. Você pode ter um campo elétrico que varie muito rapidamente. Nesse caso, eu vou ter uma força resultante, deixa eu deduzir essa expressão também, né? Se o campo elétrico não for, se campo não é uniforme, interessa deduzir as expressões, que são expressões gerais, valem para qualquer momento de polo. O que interessa a gente aqui no momento são esses momentos de polo naturais. Eu estou querendo chegar na polarização de sólidos, né, de moléculas, mas a gente tem que aproveitar para deduzir as expressões gerais. Se o campo elétrico não é uniforme, então eu tenho que a força sobre a carga positiva é diferente da força sobre a carga negativa. Eu vou ter uma força resultante, F, que é a carga mais Q vezes o campo elétrico, que é a carga mais QV, menos a carga mais Q vezes o campo elétrico, que a carga menos Q está enxergando. Ou seja, eu tenho uma força que depende da variação do campo elétrico ao longo da distância entre as duas cargas, desse ΔE aqui. Esse ΔE é o que eu estou definindo como a diferença entre o campo elétrico E mais e o E menos. Bom, eu posso escrever o campo elétrico como sendo... Posso escrever o campo elétrico, essa variação de campo elétrico, né? A variação de campo elétrico delta na componente x, vamos fazer por componentes, delta x vai ser a taxa de variação do campo elétrico, da componente x do campo elétrico, que é medida pelo gradiente, né, da componente x do campo elétrico, né? Mas eu quero essa variação ao longo do dipolo, né, ao longo dessa distância aqui, quando eu vou dessa carga a outra. Então, vou fazer isso aqui, produto escalar com o vetor D. É aquela história, né? O que eu quero é a variação DE dx. dx, né? dx ao longo da direção D é o gradiente de EX, produto escalar com a direção D. Né? Da mesma forma, a variação da componente y do campo elétrico é o gradiente da componente y, né? Tanto que a direção y varia, né? E o gradiente pega x, y, z. Né? Aí eu tiro o produto escalar com a direção d, eu tenho a taxa de variação do campo elétrico na direção y
ao longo da direção D, né? E similar para a direção Z. A gente passou por essa relação antes, né? Eu quero a taxa de variação de uma função ao longo de uma direção qualquer. O que eu faço? Tiro o gradiente, né, dessa coisa e faço o produto escalar com o vetor unitário daquela direção, né? Isso aqui implica que o ΔE vetor, né, se eu pegar todos os componentes, isso aqui é posso colocar o D primeiro, D produto escalar com o gradiente de E. Eu vou colocar parênteses aqui, né, porque o gradiente, eu estou fazendo uma operação em cima do vetor. Então, primeiro eu tenho que fazer esse produto escalar, né, vou obter essas relações aqui. E aí aplico em cima do campo elétrico, né? Bom, a força resultante, a gente viu aqui em cima, é Q vezes esse ΔE, a variação do campo elétrico ao longo da direção D. Isso aqui, então, é Q, D, produto escalar com o operador gradiente aplicado no campo elétrico. Q vezes D é o momento de dipolo elétrico. Então, isso aqui é o momento de dipolo elétrico, produto escalar com gradiente, isso aqui aplicado. Isso aqui gera um operador que eu aplico no campo elétrico. Escalar del aplicado no campo elétrico. Essa é a força resultante que age num dipolo. É uma expressão geral, né? Posso usar para qualquer dipolo. No nosso contexto aqui, a gente está preocupado com forças sobre dipolos naturais que algumas moléculas têm. As moléculas que a gente chama de moléculas polares. Uma última observação antes da gente partir para a eletrostática nos meios contínuos, né? Nós estamos chegando lá. Uma última observação é o seguinte, ó. Esse torque sobre dipolos, não, devido à aplicação de um campo elétrico externo, não vou escrever campo elétrico externo, vou colocar um índice externo aqui. Ele implica em que existe uma energia potencial associada à orientação do dipolo dentro daquele campo elétrico externo, associada à orientação do dipolo. É fácil ver isso, né? Tem uma força. Aplicar um campo elétrico externo num dipolo, seja ele um dipolo natural ou um dipolo qualquer, né? Aplicar um campo elétrico externo, eu estou fazendo um torque sobre esse dipolo. Estou tendendo a orientar o dipolo, né, ao longo, colocar o dipolo orientado ao longo da direção desse campo elétrico externo. Se o dipolo está sendo mantido fazendo a um ângulo θ com a direção do campo elétrico externo, isso significa que ele tem energia potencial. Se eu soltar ele, paf, né, vira na direção ou se orienta na direção do campo elétrico externo. Então, isso significa que eu tenho uma energia potencial de interação, uma energia potencial associada à orientação no dipolo, né? Não vou calculá-la, não. Isso é um dos problemas que eu tenho que recomendar para vocês, né? Essa energia potencial U é menos P produto escalar com E. Dá para argumentar, né, que isso aqui parece razoável. Aqui, ó. Se P e E tiverem ao longo da mesma direção, o cosseno do ângulo... Isso aqui, P escalar E, né? Módulo de P vezes o módulo de E vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se o ângulo entre eles for zero, a energia potencial aqui está no máximo. Se eu está 90 graus, a energia potencial é zero. Depende de onde que eu coloquei o zero da minha energia potencial, né? E o usual é colocar de maneira que a expressão que vale seja essa aí. Eu não vou demonstrar essa expressão porque ela é o problema 4.7. Acho que é o problema 4.7 nas duas edições. Vou colocar esse problema na lista de problemas recomendados. Muito bem. Chega de fazer deduções gerais aqui. O que eu quero ver mesmo, que está me interessando, é o efeito de campos elétricos externos aplicados
sobre um material qualquer. A gente viu o efeito do campo elétrico sobre átomos. Ele induz um momento de dipolo nesses meus átomos, que são nêutrons. Não? Eu vi o efeito do campo elétrico também sobre moléculas que já têm um momento de dipolo natural. O campo elétrico externo ele tende a girar o dipolo natural, tende a alinhar esse dipolo natural na direção do campo elétrico. Por que ele não alinha completamente? Porque essa mudança de orientação no dipolo, né, ela vai ser oposta pelas forças internas lá da minha molécula ou do sólido dentro do qual essa molécula está. Se eu tiver uma molécula livre, né, solta, molécula de um gás razoavelmente livre, sim, o momento de dipolo natural da minha molécula polar vai alinhar com o campo elétrico, não tem nada que segure ele. Mas se essa molécula estiver dentro de um sólido, as moléculas de um sólido elas estão presas, né? Posso pensar num sólido como um conjunto de moléculas, muitas moléculas, né? Se cada uma dessas moléculas tem um momento de dipolo natural, né? Eu aplico um campo elétrico externo, a molécula sofre um torque, né? Esse torque sobre o momento de dipolo natural que ela tem, que tende a alinhar a molécula, está querendo alinhar a molécula com o campo elétrico externo. Mas esse torque ele vai ser oposto pelas forças de ligação, as forças que ligam a molécula ao sólido, que querem manter a molécula na posição que ela estava lá, é a posição de equilíbrio dela. Né? Então, vai chegar a um ponto de equilíbrio. Se a molécula vai girar um pouco, a força restauradora que tende a voltar ela para a posição de equilíbrio dela sem campo externo aplicado, não se opõe a esse movimento. Quando as duas se equilibram, a molécula para numa nova orientação. Conclusão geral é o seguinte, né? O que um campo elétrico externo faz sobre um material onde as cargas elétricas estão presas? Eu tenho moléculas que têm cargas positivas e negativas, mas elas estão presas lá dentro do sólido. O campo elétrico externo faz duas coisas, né? Ele vai induzir dipolos nesses átomos e moléculas, porque ele tende a separar os centros de cargas positivas e negativas. Se o meu sólido tem moléculas polares, compondo ele, acontece uma segunda coisa, aparece um torque que tende a alinhar esses dipolos elétricos naturais com o campo externo. Não? Tanto esse momento de dipolo induzido como esse alinhamento dos dipolos naturais, provocado pelo campo elétrico externo, todos os dois são prejudicados pela agitação térmica. Né? Se eu tiver numa temperatura finita, né, então eu tenho vibrações térmicas lá, as moléculas estão balançando, isso vai tender a bagunçar essa orientação de dipolo, vai tender a bagunçar também esse dipolo induzido lá. Então, quanto mais alta a temperatura, em geral, você espera que esses efeitos vão ser menos pronunciados. Tá? Bom, tem outros fatores que perturbam, né? Mas acho que a agitação térmica é o principal. Porém, o fato é, apliquei um campo elétrico externo no meu material sólido, composto dessas várias moléculas, que tem dipolos naturais ou não, mas o efeito total dessas duas coisas, alinhamento de dipolos naturais ou indução de dipolos pelo campo externo, o efeito dessas duas coisas é criar uma polarização macroscópica no meio isolante, no meio dielétrico. Então, vamos explicitar isso aqui. Né? Campo elétrico externo, a combinação desses dois efeitos induz dipolos e produz torque nos dipolos naturais, mas o que ele faz ele produz uma polarização macroscópica, né? Que é o resultado geral macroscópica. É o resultado geral desses dipolos induzidos, desse alinhamento de dipolos no interior do meu material. Então, eu posso definir, vou definir um outro vetor, que é um P maiúsculo.
Como é que eu represento um P maiúsculo? Só sei fazer P de um jeito. Vou colocar uma perninha nele, uma basezinha nele aqui para indicar. Isso aqui é um P maiúsculo, tá? Isso aqui é a chamada polarização. E eu vou definir ele como sendo a polarização como o momento de dipolo que eu tenho no meu material isolante, lá, meu material dielétrico, momento de dipolo por unidade de volume. É conveniente definir a polarização, né, por unidade de volume. Então, isso aqui, momento de dipolo que eu tenho no meu material, seja ele induzido pelo campo elétrico externo, por esse esticamento dos átomos e moléculas, seja ele produzido porque eu melhorei o alinhamento dos dipolos naturais que já tinham no meu material com esse campo elétrico externo, né? Todos os dois efeitos produzem a mesma coisa no resultado, induzem um momento de dipolo por unidade de volume no material. E esse momento de dipolo por unidade de volume é o que eu chamo de polarização. É o vetor polarização. É um vetor porque o momento de dipolo é um vetor, né? E eu indico ele por um P maiúsculo. Tá? Então, conclusão final, aplico um campo elétrico no material isolante, o que eu faço é polarizar esse momento de dipolo. Eu crio pequenos momentos de dipolo no meu material. Vamos pegar um dielétrico aqui, né? Um material isolante, que eu estou chamando de dielétrico, tá aqui assim. Aí, se eu olhar um elemento de volume aqui dentro, pego um cubinho aqui, ó, de volume de tal dentro desse material, eu tenho ali um momento de dipolo dp, naquele elemento de volume dp, que é a polarização, P maiúsculo, não? Vezes o volume desse elemento. D tal é o elemento de volume, dx, dy, dz. Não? Isso aqui é um momento de dipolo por unidade de volume. Multiplicado pelo volume que eu estou pegando, eu tenho um momento de dipolo que eu tenho ali naquele ponto. Não? Ora, o campo elétrico produzido por um dipolo, eu sei escrever. Né? O campo elétrico produzido por esse dpzinho aqui, na verdade, eu sei escrever o potencial. Né? O potencial devido a isso aqui, vou chamar de dV, potencial produzido, vamos colocar um sistema de eixos. Né? Esse elemento d tal aqui, né? Ele está numa posição que eu vou chamar de R', e eu estou querendo saber, isso aqui é a origem do meu sistema de coordenadas, eu estou querendo saber qual que é o potencial nesse ponto indicado pelo vetor posição R, que está ali. A gente sabe que isso aqui depende dessa distância entre esse momento de dipolo que está ali no volume d tal, não? Então, vou especificar esse vetor R, que é o R menos R', né? Esse vetor R aqui é o velho conhecido, R menos R', não? E o potencial infinitesimal produzido por esse momento de dipolo infinitesimal aqui, a gente achou ele na aula passada, né? Ele é 1/4πε0. O valor desse momento de dipolo, dp, não? Produto escalar com o vetor unitário da direção R, dividido pela distância origem ao quadrado. Ok, repito, isso aqui não é, né, a centésima vez que eu repito isso, aqui não é o potencial total produzido por esse momento de dipolo aqui, não. Né? Esse é a primeira aproximação do potencial, né, que é uma boa aproximação se eu estou a uma distância R, se essa distância aqui é grande comparado com o tamanho, né, disso aqui. É grande comparado com o R'. Então, eu estou numa distância R grande comparada com R'. Então, o tamanho, o que importa mesmo é o tamanho dessa distribuição aqui, né? Que é o tanto que o R' vai variar. Esse é o primeiro termo, né, diferente de zero na expansão do potencial em multipolos. É o termo de dipolo. Né? E se eu tenho um dipolo aqui, essa é uma boa aproximação para distâncias R grandes. Né? Então, vamos pensar, isso aqui vale para distâncias R muito maiores do que R'.
Em geral, eu gosto de colocar a origem do meu sistema de coordenadas dentro da distribuição de cargas, porque aí fica claro, né, que o R' é pequeno, ele é da ordem de grandeza do tamanho dessa distribuição, pequeno em relação a R grande. Aqui está bom. Resposta origem está perto aqui do sistema de coordenadas. Muito bem, se eu quiser o potencial total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar, né? Eu tenho que varrer sobre, tenho que somar todos esses potenciais infinitesimais aqui. Eu tenho que varrer sobre todos os elementos, né, de tal que compõem a minha distribuição, o meu objeto sólido aqui. O objeto foi polarizado por esse campo externo que provocou a polarização P. Então, eu consigo calcular o potencial V de R total, não? Ele vai ser 1 sobre 4πε0, tem que somar o potencial produzido por todos os dipolos infinitesimais que compõem o material, ou seja, eu tenho que integrar sobre esse objeto todo aqui. Eu vou fazer a integral, então, sobre o meu objeto macroscópico, então, a integral, disso de cá, desse dv aqui. Bom, 1 sobre 4πε0 já coloquei lá fora, né? Eu vou explicitar esse dp, que é a polarização, no momento de polo por unidade de volume, vezes o volume. Vou colocar um d taulinha para indicar que eu estou integrando sobre esse cara de cá. Isso aqui vai chamar d taulinha. Isso aqui chama d taulinha. Está faltando o quê? Está faltando a distância r ao quadrado. Não? O r ao quadrado. Isso. Está faltando, claro, o produto escalar com o R chapéu. Não? Bom, em princípio é isso aí, né? Então eu falo assim, então tá, então eu sei calcular qual que é o campo elétrico devido a essa polarização que eu induzi no meu dielétrico pela aplicação de um campo elétrico externo. Não é só eu saber quanto de momentos de polo eu vou ter por unidade de volume, aí faço essa integral aqui e pronto, em princípio, né? Porque essa integral vai ser uma integral complicada em geral, né? Para uma forma qualquer do objeto. Mas é possível a gente colocar essa integral numa forma mais simples. Acho que dá tempo de eu fazer isso aqui em poucos minutos, demorando muito nessa conversa de hoje aqui. Tem um pouquinho de matemática aqui, então paciência, mas a gente consegue fazer isso rápido. Eu vou usar, ao fazer essa conta, deixa eu passar para o próximo slide, eu vou usar o operador del', gradiente linha. O que é isso? É o gradiente em relação às coordenadas linha, dx linha, né? Na direção x chapéu, direção é x chapéu, o conjunto de coordenadas é um só. X', y', né, são variáveis. Eu vou derivar em relação a essas variáveis linha, não, mas vou colocar o resultado de cada derivada ao longo das direções do meu sistema de coordenadas fixo. Estou usando coordenadas cartesianas. Não? Então, eu tenho os eixos x, y, z com vetores unitários x chapéu, y chapéu e z chapéu. Isso aqui é o dz', ele está na direção z chapéu. Não? O vetor R', né? Aquele vetor R' lá que eu uso, isso aqui é... R' é x', x chapéu, né? Mais y', y chapéu, mais z', z chapéu. É o que eu falei aqui, né? Então, assim, isso aqui são as coordenadas, x', y', z' são as coordenadas, né, do vetor R'. As coordenadas estão ao longo de que direções? X chapéu, y chapéu, z chapéu. O vetor R, por outro lado, ele é x chapéu, né, mais y chapéu, mais z na direção z chapéu. Né? O sistema de eixos x chapéu, y chapéu, z chapéu é único. Né? O vetor R, que é R', R menos R', né? R menos R',
aquela minha tendência do R parecer com V, né? R menos R', isso aqui, em termos dessas coordenadas, vai ser x menos x' na direção x chapéu, mais y menos y' na direção z chapéu, mais z menos E' na direção z chapéu. Então, bom, ok, não vou fazer essa conta, mas se vocês fizerem o del' de 1 sobre R, tá? Que é o módulo desse vetor aqui, tá? Isso aqui, isso a gente já deve ter feito em algum momento, isso aqui dá R chapéu sobre R ao quadrado. Está feito lá no capítulo 1, não lembro mais se é um exercício, se é um problema ou se está feito no texto, mas vocês podem fazer isso explicitamente, né? O 1 sobre R que aparece aqui é 1 sobre o módulo desse vetor, expresso por essas coordenadas, né? E as del' são essas derivadas aqui. Então, dá para fazer no braço, né? Aplica, faz essas derivadas aqui nessa coisa, né? 1 sobre essa coisa, né? Agrupa os termos, vamos ver que vai dar esse R chapéu sobre R ao quadrado, né? Das coordenadas de 1 sobre R ao quadrado ao longo da direção R chapéu. Muito bem, então vou usar esse resultado na expressão que a gente tem para o potencial, a expressão que a gente tem para o potencial devido à polarização, o potencial num ponto R, potencial num ponto R é 1 sobre 4πε0, integral sobre o volume do meu objeto sólido todo, né? De P, P escalar R chapéu, né? Sobre R ao quadrado, vou agrupar isso aqui, ó, R ao quadrado, né? De tal linha, a expressão que a gente achou ali atrás. Agora, esse R chapéu sobre R ao quadrado, eu posso escrever ele, né, como sendo... Isso aqui é o del' de 1 sobre R. Então, o potencial vai ficar 1 sobre 4πε0 da integral de P, vou substituir isso aqui pelo del'. P produto escalar com del' de 1 sobre R integrado sobre todo o objeto de tal linha. Bom, aí em seguida eu tenho que fazer uma integral por partes. Eu quis fazer aparecer essa derivada aqui, porque aí eu posso fazer essa integral aqui. A gente diz que é por partes, né? Na verdade, a gente usa a regra do produto. Uma daquelas regras está lá na contracapa do livro da 4ª edição, está num dos apêndices lá do livro da 3ª edição. Bom, na minha edição aqui, que é a 4ª, ela chama a regra do produto 5. É a relação número 5 que está na contracapa. Ela diz simplesmente isso aqui, ó, que o divergente de uma função qualquer f vezes um vetor A, tá? Isso aqui é igual a função f vezes o divergente do vetor qualquer A, não? Mais esse vetor A, produto escalar com o divergente da função f. Eu posso aplicar isso aqui, ó, porque isso aqui, então, aplicado nisso aqui, eu vou ter que o seguinte, que o divergente, quem que vai ser minha função f? É 1 sobre R. 1 sobre R. 1 sobre R. Né? E quem que é o vetor A? É o P. Tá? Divergente 1 sobre RP, isso aqui vai ser igual a função, que é 1 sobre R, vezes o divergente desse vetor A, que no nosso caso é a polarização P, né? Mais o vetor, que é P, produto escalar com o gradiente da função, que é 1 sobre R. Né? Ok, ali a gente tem o gradiente, ó, isso é o que eu tenho ali, né? P vezes o gradiente de 1 sobre R. Só que eu tenho o gradiente linha. Isso aqui é uma relação que vale para qualquer uma das... Isso aqui vale para qualquer função f, né?
qualquer função A. Então, se a minha função f aqui é uma função das coordenadas cislinha, isso aqui continua valendo. Eu posso aplicar isso aqui para o del', né, do mesmo jeito. Né? Então, ó, o que eu tenho aqui, esse fator aqui, é isso que eu tenho aqui dentro da integral. Né? Então, vou isso tudo aqui. Ó. É o integrando da minha função. Então, vou substituir essa integral aqui, não, por duas integrais. Uma envolve o divergente da função p, a outra envolve esse produto escalar. Não, desculpe, outra envolve o divergente de 1 sobre r vezes p. Então, eu vou ficar com o seguinte, meu potencial no ponto R é 1 sobre 4πε0. E agora eu vou ter duas integrais. Então, vou abrir um colchete aqui, eu vou ter uma integral que vai ser... Todas as duas são integrais de volume, né? Os limites da interação não mudam. Uma vai ser o divergente de P, divergente linha, tudo bem, divergente linha P sobre R, é a função, né? 1 sobre R vezes o vetor, divergente disso tudo, de tal linha. Vou voltar atrás para ver. É esse termo aqui, tá? O que está lá, o meu integrando aqui, é essa coisa que eu circundei em vermelho, que vai ser esse divergente que eu acabei de escrever lá, menos isso aqui, 1 sobre R vezes o divergente linha de π. Então, tem menos aqui, uma integral também sobre o volume. Vou deixar explicitado que isso é integral sobre o volume. Está implícito aqui no de tal linha, né? Mas como a gente não está usando integral tripla hora nenhuma, de que era mesmo? Já esqueci de que era. Era isso aqui, né? 1 sobre R divergente de P. 1 sobre R divergente linha... É o divergente, né? Linha de P. Isso aqui está integrado no volume também, de tal linha. Muito bem, quase lá, quase lá. Na primeira integral, a integral de um divergente. Então, eu posso usar o teorema do divergente aqui. Né? Então, essa integral aqui, ó, essa primeira integral aqui, ela vai ser igual a uma integral sobre a superfície fechada que envolve esse volume, né, de P sobre R, é a coisa que eu estou tirando divergente, produto escalar com o quê? Eu tenho que fazer, eu estou fazendo uma integral sobre a superfície S que envolve esse volume, então tem que ser produto escalar com o dA, né? O dA, que é o elemento de área perpendicular à superfície, em cada ponto da superfície. Então, esse meu potencial, né, que agora eu escrevi ele em termos de duas integrais, vou escrever ele assim, eu vou copiar ele aqui para ganhar tempo. Nós estamos estourando o tempo e eu vou parar por aqui mesmo daqui a pouco. Mas eu vou colocar a expressão final, a expressão potencial devido à polarização que eu criei no meu material isolante pela aplicação de um campo elétrico externo. Ela é expressa por essas duas integrais. Né? Essa aqui é a primeira, né, que eu usei o teorema do divergente para transformar a integral do volume em uma integral de superfície. Né? E essa aqui continuou uma integral de volume, que é a integral de 1 sobre R vezes o divergente linha de P. Isso aqui é uma integral sobre o volume do meu sólido, isso aqui é sobre a superfície do sólido. Ora, essas duas integrais aqui são integrais que a gente já encontrou antes. Isso aqui é integral de uma coisa, né? Uma integral de superfície de uma coisa, vezes o elemento de área da superfície, né? Integrado sobre a superfície toda, dividido pelo R, integrado sobre a superfície toda. Se vocês olharem lá atrás, isso que está aqui, ó, essa primeira integral, isso aqui é o potencial devido a uma densidade de carga superficial. Potencial de densidade de carga superficial.
Acho que eu vou escrever essas expressões para a gente poder comparar. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Uma densidade de carga superficial, sigma. Densidade de carga superficial, sigma, ela cria um potencial que a gente achou essa expressão antes, está lá atrás, né? É 1 sobre 4 πε0, a integral sobre a superfície toda, né, dessa densidade de carga, sigma, dA' dividido por R. Uma densidade de carga volumétrica, tem carga por unidade de volume, e a quantidade de carga que eu tenho por unidade de volume é ρ, né? Ela causa um potencial, vou chamar isso em cima de Vs, vou chamar isso aqui de Vv. Potencial devido a uma densidade de carga superficial, potencial devido a uma densidade de carga volumétrica, ele é 1 sobre 4 πε0. A integral, agora eu tenho que integrar sobre o volume todo de ρ de tal linha sobre R. Então, ó, compara isso com essa expressão aqui em cima. Aqui eu tenho uma integral, a primeira integral, uma integral sobre uma superfície, né, S, o S que não foi junto com, eu peguei lá, nem o volume aqui foi também, né? Tudo bem, a gente coloca eles lá no lugar certo. Isso aqui é uma integral, 1 sobre 4 πε0, 1 sobre 4 πε0, integral sobre uma superfície, para, né? De alguma coisa dA' sobre R. Alguma coisa, né? Alguma coisa dA'. Essa alguma coisa aqui, eu posso chamar aquele, um sigma ali, de P escalar N chapéu, onde N chapéu é o vetor paralelo ao dA', ao vetor dA'. Então, essa integral aqui vira uma integral desse sigma, né? Sigma dA' sem o vetor, né? Dividido por R, que é o que aparece aqui. Vou chamar isso de sigma B. Isso é uma densidade de carga que eu estou chamando, superficial, que eu estou chamando sigma B. Se vocês conferirem as unidades disso aqui, né? Vocês vão ver que isso dá carga por unidade de volume. Tá? Lembra, a gente tem as unidades de polarização lá, são unidades de momentos de dipolo por unidade de volume. Se vocês pegarem isso aqui, dá carga por unidade de superfície. Por outro lado, a segunda integral que aparece aqui, ó, é uma integral de uma coisa, que é o divergente linha de P, tá? Dividido por R, né? Integrado no volume todo. Aqui eu tenho a integral do ρ, de um ρ, né? Dividido por R, integrado no volume todo. Ok, ambos multiplicados por 1 sobre 4 πε0. Se eu definir, então isso aqui é uma definição, e agora eu vou definir uma densidade de carga volumétrica, ρB, que eu vou definir como divergente linha de P. Tá? Essa densidade de carga, isso aqui tem unidade, se vocês fizerem a conta aqui também, vocês vão ver que isso tem uma densidade de carga volumétrica, não vou fazer agora pelo adiantado da aula, a gente pode fazer na próxima. Tá? Aí substituo aqui nessa expressão, eu vou ter essa expressão para o potencial devido à polarização P grande, né, produzida no meu material, vai ser a soma de uma polarização devido, se é o potencial num ponto R, vai ser a soma de um potencial devido a uma densidade de carga superficial, que é essa aqui, integral, sobre a superfície, daquele sigma B, que eu defini ali, dividido por R, né? dA', né? Integrado, não é vetor, né? dA', porque eu já... Vamos voltar lá atrás, né? É isso aqui, ó, né? Eu defini P escalar N chapéu, não? Então tirei o vetor dA', eu escrevi ele como N chapéu vezes dA', né? dA'. Né? Então, esse sigma P é o que está aqui em cima, não? E tem a segunda,
Eu tenho um sinal menos aqui, né? Vou incluir esse sinal menos nessa definição. Que tal? Porque aí eu posso escrever a expressão potencial como a soma de dois potenciais. O ρB vai ser menos isso aqui, tá? Coloquei sinal menos dentro da minha definição do que é a densidade de carga volumétrica. Então, eu tenho aqui a segunda integral, a integral de uma densidade de carga volumétrica ρB, definida, né, por essa expressão, dividido por R de tal linha. Vamos completar, então, nossa expressão aqui. Agora eu tenho uma segunda expressão, que é 1 sobre 4πε0. Coloquei o sinal menos, isso aqui é integral sobre o volume do ρB, de tal linha sobre R. Então, era o que eu queria escrever lá antes. Isso aqui é o potencial devido à densidade de carga superficial sigma B. Superficial não sou legal. Superficial sigma B, que, por definição, é o produto escalar da polarização com o vetor unitário perpendicular à superfície do meu objeto que foi polarizado. Essa segunda integral aqui é o potencial devido a uma densidade de carga volumétrica. Densidade de carga volumétrica que a gente definiu ali atrás como ρB, que é menos o divergente da polarização. Eu estou tirando linha aqui do divergente, né, porque o que a gente tinha aqui era o gradiente linha, mas da polarização escrita em termos das variáveis linha, né, porque são as variáveis do objeto sólido. Então, o linha que percorre o objeto sólido lá. Ou seja, qual que é a vantagem de fazer isso, então? Se eu quero agora calcular o campo elétrico devido à polarização que aparece no material, pela aplicação de um campo elétrico externo, basta eu calcular essas densidades de carga. Se eu sei a polarização, eu calculo P escalar N sobre a superfície do objeto, calculo menos o divergente da polarização, estou supondo conhecido, né? Eu tenho essas duas densidades de carga. Com essas duas densidades de carga, eu vou lá e calculo o potencial devido a essas duas densidades de carga, somo, tiro o gradiente, eu tenho o campo elétrico. Tá? Essas densidades de carga, que a gente chama de densidades de carga ligadas, tá? Essas coisas não são artifícios matemáticos, não. Elas têm realidade física, densidades de carga ligadas. Esse índice B que eu coloquei aqui, a motivação dele é bounds, né, que é ligado em inglês. Sigma bounds, rho bounds. Ok, se não fosse traduzir, a gente podia colocar sigma L de sigma ligado, né, rho B de densidade de carga ρ de cargas ligadas, mas só que L serve para ligado e serve para livre também, né? Então, deixei o L para cargas livres quando a gente vai precisar diferenciar. E essas aí são densidades de carga ligadas. Por que ligadas? Porque eu estou tratando de materiais dielétricos, né? Essas cargas aí, que são essas que criam essas densidades de carga, elas estão presas no material, elas não estão se movendo no material, não. Mas você definiu elas matematicamente por esse produto escalar aqui, esse divergente. Isso aí é uma coisa fictícia? Não, essas coisas têm realidade física. As densidades de carga ligada elas existem, elas têm uma interpretação física. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. E a próxima aula vai demorar, né? A próxima aula agora é só em janeiro. Nós vamos parar para o Natal e Ano Novo e voltamos no dia 4 de janeiro. Aí eu faço uma pequena revisão dessa conta aqui para lembrar, mas pelo menos vocês já têm a introdução aí, a motivação. Na verdade, eu vou só
mostrar isso aqui, falar, conforme mostramos na última aula de dezembro, né, a gente pode escrever o potencial devido à polarização desse jeito. Vamos fazer um exemplo aqui. Aí faço um exemplo simples, né, de como calcular. Porque qual que é a vantagem disso? É o que eu falei ali agora, né? Se você tem a polarização do seu objeto, você calcula essas densidades de carga ligadas, sigma B e ρ B, e daí você calcula o potencial. É mais fácil do que partir direto para o cálculo do potencial usando simplesmente a polarização direto. Tá? E a gente vai ver isso nos exemplos. Ok? Ok, gente, vamos parar, né? Tempo estourado, mais uma vez, mais do que estourado. O tempo de gravação, pelo menos, acho que não vai dar tão grande, não, porque a gente começou a gravar depois de resolver aquelas dúvidas iniciais. Alguma outra dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Bom, gente, então, ó, Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo, divirtam-se bastante com responsabilidade, por favor, ninguém fique doente, preciso de vocês aqui para continuar dando aula. O resto do semestre, né, nós temos ainda janeiro e fevereiro, 2 meses de aula pela frente, mas a matéria vai ficando cada vez mais interessante, tá? Um pouco mais desafiadora, mas mais interessante também. Vamos nessa progressão. Até Eletro 2, não? Vamos torcer para a gente ir até lá. Eu não posso garantir que eu vou dar o curso Eletro 2, não, tá? Eu vou pedir para o departamento, mas depende. Depende das circunstâncias locais. Então, pode ser que vocês se livrem de mim se vocês quiserem fazer Eletro 2. Por exemplo, né, esse semestre eu tinha pedido, na verdade, para dar o curso de ótica. Só que, estranhamente, ninguém tinha pedido para dar o curso de eletromagnetismo 1. Isso não é normal, não. Normalmente tem uns 5 ou 6 professores disputando no tapa quem que vai dar eletromagnetismo 1. Como ninguém tinha pedido em primeira opção, né, eu tinha pedido em segunda, então eu fui para... E ótica tinha eu e tinha o Sebastião, só tinha 2 para dar esse curso. Aí o Sebastião ficou com a ótica e eu fiquei com a eletro. Mas, então, assim, nos veremos com certeza em janeiro e fevereiro e, dependendo das circunstâncias, a gente se encontra no Eletro 2 também. Prometo que o curso vai ficando cada vez mais interessante. Ok, gente. Feliz Natal, bom Ano Novo, cuidem-se. Em janeiro nós estamos de volta. Obrigado, professor. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Obrigado. Até janeiro. Feliz Natal e feliz Ano Novo, professor. Bom recesso, bom descanso. Obrigado, Ana. Obrigado. Para vocês também.